E aí, seguindo... Perder para ganhar, que é justamente isso. Meu... Ok, encontrei isso na internet sobre aí seguindo perder para ganhar. Gente, vocês viram isso? Pra aquele livro, chama Siri. Eu tô chocada. A Siri tá stalkeando a gente. Alguma dúvida disso? Que ela tá fazendo isso 100% do tempo? Imagina! Vou desligar. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Dualidade. Estamos aqui de novo com um novo livro. O nome do livro é Essencialismo. Ele vem da lista de mais vendidos do New York Times. E ele é uma reflexão de um professor de Stanford. Ele não chegou a ser professor, ele foi convidado a ser professor, mas ele foi aluno de Stanford, né? Greg McKeown. A disciplinada busca por menos. Isso. Então, assim, na essência do essencialismo, né, brincando aqui com a palavra, é você fazer menos, mas aquilo que você faz bem feito. Ou, na verdade, você não ter várias escolhas. E sim, você escolher aquilo que você quer. E, naquele momento, você seguir por isso. É o menos que faz mais, basicamente. E eu pessoalmente, não fiquei apaixonada pelo livro. Acho que as pessoas acima de 35 é que tem que ler. Se eu tivesse 40 e poucos, eu ia falar acima de 40. Mas como eu tô com 37 anos, eu vou botar acima de 35. Porque quando a gente faz menos, a gente tem que ter muito foco também do que a gente não quer fazer e o que a gente quer fazer. Ou, às vezes, a gente tá fazendo menos por um momento da vida. A gente, às vezes, é extrovertido, às vezes é introspectivo, às vezes a gente tá expandido, às vezes a gente tá mais fechado. Então, eu faço essa análise. Nem sempre fazer menos é o melhor caminho, dependendo de como você está, o que você está vivendo. Então, fica esse alerta pessoal de que acho que o livro nem sempre é para todos os momentos da vida, ou para quem é muito novo. É para quem realmente já faz muito e tem que fazer menos para fazer bem feito. E você? Diz aí, Adriana, o que você achou do livro? Tô aqui olhando você detonar um livro que eu adorei, que eu recomendei pra todo mundo, mandei em PDF. Olha, desde que eu comecei a ler esse livro, acho que eu já mandei ele pra umas 30 pessoas em PDF, de tanto que eu gostei desse livro. Porque eles são 20 capítulos divididos em 4 partes, e esse capítulo primeiro, ele começa com a história de um executivo do Vale do Silício, que a empresa onde ele trabalhava, ela foi adquirida por um outro grupo, só que era um grupo mais burocrático, mais lento, e ele estava acostumado a um ritmo muito acelerado de trabalho. E ele tenta impor esse ritmo dele, mas ele começa a perceber que ele não tem mais o mesmo valor que ele tinha na empresa anterior. E nesse processo, ele recebe uma orientação de um amigo, que diz o seguinte: você tem que ser seletivo nas coisas que você faz. Porque você tem que fazer o seu melhor. Você não pode participar de todas as reuniões. Você não pode aceitar todos os projetos. Porque na cabeça dele, aceitar todos os projetos era sinal de eficiência e de competência. Só que, por aceitar tudo, ele se sentia sobrecarregado e fazia tudo mal feito. Que é a história do pato, né? Que anda mal, voa mal e nada mal. Então, ele não era bom em absolutamente nada, mas ele fazia um monte de coisa. Só que, qual que era o grande medo dele? Dizer o primeiro não e perder o emprego. Mas como ele já estava meio cansado, já estava para, assim, chutar o balde, ele resolve fazer isso. E à medida que ele vai dizendo não e aceitando só o que ele considera essencial, o trabalho dele ganha valor, o tempo dele ganha importância, as pessoas passam a respeitá-lo mais e a consultá-lo só em momentos que são realmente prioridade. Que é um dos pontos que o livro coloca, descubra o que é prioridade e faça da prioridade a sua prioridade. Então, pra mim, de verdade, esse livro ele joga uma luz muito grande em todo mundo que hoje se sente sobrecarregado. Porque a gente vive num mundo onde você tá com o seu celular o tempo todo, ligado, para você atender todas as demandas. Eu não tenho um amigo que eu conheça que não atenda as chamadas de madrugada do trabalho. Ou que não receba um WhatsApp de madrugada. Estava mesmo agora conversando com um amigo diplomata e ele falando, não, porque o Itamaraty ele não para, ele tá 24 horas antenado. E ele se sente na obrigação de estar 24 horas antenado. Então, que tipo de vida que a pessoa está construindo para si? Esse mundo
totalmente conectado tem os seus problemas, né? A gente tem falado muito sobre isso. Só que assim, ao mesmo tempo que ele teve oportunidade de dizer não para vários projetos. Mas assim, depende também, eu acho muito, e aí eu vou questionar porque realmente o meu papel neste livro tem sido esse. Se o papel dele é um de assessor e ele tem que, por exemplo, rebater ou atender as demandas menores, vamos dizer, nem digo menores, mas ao redor, para suprir uma outra pessoa, já que está assessorando. Ele vai ter que aceitar várias pequenas coisas para fazer. Só que aí, na hora que ele for aceitar essas pequenas coisas, ele vai colocar num calendário, numa lista de prioridades, com data para entregar. E se aparecer alguma coisa de fora, ele vai substituir. Ele não vai tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele não vai tentar dar um jeitinho, ele não vai dar uma rebolada, não vai ficar na hora do almoço para cumprir o prazo. Tem que ter as prioridades, como você falou, né? Isso. E o que eu acho mais legal que ele dá milhares de exemplos. Eu gostei desse livro exatamente também por isso. Porque ele dá muito exemplo de gente anônima. Então, ele fez muitas pesquisas e ele traz esses exemplos. Claro que ele usa Rosa Parks aqui em algum momento, usa Mandela, usa Gandhi, né? Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam, nos livros atuais, usarem esses personagens históricos, porque as histórias deles são muito conhecidas, né? Eu acho de verdade. Então, ele traz histórias do presidente do Twitter, ele traz histórias do fundador do LinkedIn. Então, você consegue aprender com novas histórias, com histórias de gente que não foram tão exploradas assim, né? Então, o que ele diz é o seguinte, que quando você não é essencialista, que você é multitarefas, não que ele seja contra multitarefas, né? Mas ele diz o seguinte, quando você resolve fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você anda devagar em várias direções. Então, quando você se der conta, você andou centímetros. Quando você faz opções, você faz apostas e você tem uma meta, você anda rápido em uma única direção, porque toda a sua força está concentrada naquilo. Então, é uma coisa muito que você gosta, Ju, que é o mindfulness, né? Que é aquela questão da atenção plena. Que é você pôr sua energia onde você tá. Então, realmente foi um livro que me mudou um pouco. Que mexeu um pouco com os meus sentimentos, com a minha emoção. E que traz um pouco dessa minha atenção plena. E eu faço até um contraponto. Ele, pra mim, é completamente contrário ao poder da ação. O poder da ação, você se organiza numa grande tabela para atender várias demandas. Social, espiritual, profissional, de esportes, etc. Então, quando você bota um foco só, por exemplo, como ele está dizendo agora, você não vai conseguir atender todas essas outras demandas. E aí, por isso que eu questiono, porque eu acho que a gente também tem que ser um pouco multi e cuidar do corpo, da alma, do social, etc. Por isso que eu acho que, assim, eu gostei do livro, acho importante, por isso que Mindfulness, ele até fala que estar presente no momento presente é essencial. E isso a gente pode aprender pela espiritualidade com vários outros autores, como o Osho. O Osho traz um pouco dessa coisa mais ativa, de estar na vida e, ao mesmo tempo, estar presente. Então, é por isso que eu fiquei assim, eu senti falta desse livro, de onde está a essência. Ele tira. Um essencialismo sem essência. Foi o que eu senti nesse livro. Porque ele subtrai. Eu falei, mas subtrai pra onde, meu querido? Você tira e até onde esse vazio que você tá de tempo pra pensar, você tá fazendo bem feito. Porque muitas vezes você pode tirar programações da sua vida, como faz de conta. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho academia, eu tenho almoço com social, sei lá, eu tenho que atender fornecedores, eu tenho que, sei lá, estar com meu filho, família, etc. E aí você vai tirando um monte de coisa. Você tem que tirar dessa planilha pra você estar vivendo cada um. Mas eu tô tirando, substituindo pelo quê? Por pensar no que eu quero, por gastar meu cérebro cheio de minhoca em outras coisas. Quer dizer, não, eu acho que estar presente na escolha que você faz, como você está presente, que é o passo importante, que entra o mindfulness, que entra o presença, que entra o estar completamente satisfeito, o brincar, que ele também fala. Por isso que eu senti falta disso, amiga. Entendi. Eu acho que depende da forma como você lê o livro, né? A forma como eu olhei, que eu encarei esse livro, é justamente e não me sentir mais sobrecarregada. Então, por exemplo, eu faço academia? Faço. Então, eu faço academia 5 dias por semana? 5. Só que no momento que eu estou na academia, eu estou na academia. Então, e da academia para o trabalho eu levo meia hora para me arrumar? Então, eu realmente vou considerar que eu levo meia hora. Eu não vou fazer um calendário de 10 minutos para chegar atrasado no trabalho.
Então, eu tenho que ajustar meu cronograma de forma com a realidade. Eu cheguei no trabalho, eu vou me dedicar àquelas tarefas. Só que na hora que eu sair do trabalho, o trabalho fica. O trabalho não volta comigo para minha casa. Na hora que eu cheguei em casa, antes de entrar em casa, eu respiro, deixo todas as preocupações, deixo todos os problemas lá, porque a gente que bate ponto 8 horas já é tempo suficiente para você se dedicar ao seu trabalho, e vou me dedicar à minha tarefa de mãe. Os meninos dormiram, descansaram, é um outro momento que eu vou ter para ler os livros, para ver um filme, para dormir se eu quiser dormir. Então, eu acho que é você desacelerar. Você pode fazer tudo que você gosta de fazer, mas de uma forma desacelerada. Na verdade, presente, né? Em cada uma, sabendo que se você gasta meia hora, você não tem que fazer correndo. Porque ele até fala de uma pessoa que vivia atrasada porque achava que conseguia, baseado numa experiência. Por exemplo, o meu carro até o meu trabalho dá 7 minutos. Então, toda vez que eu vou, eu sei que dá 7 minutos, sai nesse horário. Só que não para pra pensar que pode ter um tráfego ruim, pode ter uma manifestação, pode ter uma batida. Então, se você sempre se programar para o menos pelo que você já fez, nem sempre você vai fazer daquele ritmo. Sim, a gente envelhece, né, amiga? Então, a gente não vai... E também, eu penso nisso, até a gente vai mudando o ritmo da nossa vida, do esforço que a gente tem. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Por isso que esse livro tem que ser pra cima de 35, amigo. Você já Mas é porque fez um tanto. Porque quando ele fala assim, fazer menos, fazer mais, eu não percebo isso como deixar de fazer. Então, assim, eu vou estudar, eu quero estudar bastante, eu vou. Mas eu vou estudar uma coisa que me interessa. Eu não vou sair estudando milhares de assuntos. Pra falar de tudo. Pra falar de tudo. Mesmo porque eu não tenho interesse em milhares de coisas. É isso que eu fiquei pensando o tempo todo, que isso que eu fiquei construindo dentro de mim. Porque ele dá um exemplo, até Peter Drucker que fala, que é um dos pais aí da administração, se eu não me engano. Sim, do marketing. Do marketing também, né? Ele fala assim, ó, que a busca indisciplinada por mais. Aí ele cita uma frase dele. Na história, né? Quando as pessoas forem lembrar do que aconteceu na nossa era, ele não vai lembrar do efeito da tecnologia, da internet, do comércio eletrônico. Vai ser a mudança na condição humana. Pela primeira vez, um número substancial e crescente de pessoas tem opção. E a sociedade está totalmente despreparada para isso. Então, assim, essa questão da gente ter opção, como a gente tem opção, a gente acha que tem que fazer tudo. A gente se torna pessoas sem opção por achar que a gente tem que lidar com tudo. A gente já leu em outros livros que falava disso, que quando a gente tem muitas escolhas, isso paralisa a gente. Isso. E quando a gente tem menos escolhas, a gente se sente até mais feliz por saber que tem menos para escolher, né? Então, assim, por isso que eu fico assim, entre Prime, da Amazon e Netflix. Se eu tiver mais de opções além dos dois, vou pro Google Play também, já é muita opção de vídeos. Vou dar um exemplo. Mas aí no Netflix você tem todos os temas lá dentro. Você tem comédia romântica, você tem o terror, você tem o suspense. Eu não assisto filme de terror. E dentro do suspense, que tipo de suspense que eu quero assistir? Mas se eu também não dou uma abertura pra conhecer outras coisas, eu vou te dar um exemplo. Se eu ficar vendo uma série que eu gosto, eu vou sempre mais do mesmo. Não, mas se você, não tem problema você diversificar. Mas você também não vai... Que nem eu fiz no cinema. Eu fui assistir cinema, fui assistir a Família Addams com os meninos. Eles compraram pipoca doce e pipoca salgada. Aí eu fiquei comendo a doce e a salgada. A doce e a salgada, a doce e a salgada. Então, eram as opções. Eram as opções, assim. Só que eu tava ali no cinema me divertindo com eles. Eu acho que não tem regra. O que eu acho interessante nesse livro que ele traz, ele diz assim, que esse livro vai fazer por você o que um organizador de armários faria. Então, ele entra no seu closet, pega aquele monte de roupa que você não usa lá 3, 4 anos, tamanho PMG, que você só tá no G. Põe as calças 38 para doação, porque não vai caber mais em você. Mentira, cabe sim. E, na verdade, até porque quando você emagrecer, vai ter outras opções que você queira. Vão ter as outras opções. Então, é isso. É você fazer um pouco, você escolher no meio da trivialidade algumas coisas essenciais. Então, por isso que eu acho legal. Então, qual que é a mentalidade básica do essencialista que ele diz? Que as pessoas não essencialistas, aquelas que topam fazer tudo o tempo todo, elas pensam, tudo é muito importante, eu consigo fazer os dois e eu tenho que fazer. As pessoas não essencialistas, elas pensam, eu escolho fazer, só poucas coisas realmente importam e posso fazer tudo. Claro que eu posso fazer tudo, mas não tudo o tempo todo.
Porque nem tudo me convém, né? Nem tudo me convém. Eu acho interessante. E aí, ele faz uma citação assim, a capacidade de escolher que nos torna humanos. Eu acho interessante a gente trazer esse livro. Foi o que fez pra mim, assim, pensar um pouco, foi assim, nem tudo que eu recebo é o que eu quero fazer. Vou dar um exemplo. E a gente, às vezes, recebe de graça. Ganhe isso, participe disso, é de graça, vem participar. Vou dar um exemplo, corrida. A gente pode participar de corrida de rua, corrida gratuita, etc. Mas será que eu quero acordar às 7 horas da manhã no domingo? Cedo. Então, assim, eu sei que é saudável, mas existem outros caminhos para ser saudável também, como, por exemplo, sei lá, fazer esporte à noite. Então, será por que eu sempre tenho que fazer uma logística de um formato que funcionou uma época e pode não estar funcionando mais agora? Porque eu estou indo sem prazer. Então, assim, a meu ver, quando ele trouxe esse organizer do armário, que seria uma comparação com a vida, eu lembrei do livro da Marie Kondo, que é de organização, né? Que é aquela de arrumação da casa. Livro. E ela diz que pra você organizar, você tem que olhar bem aquela peça e falar assim, eu amo essa pessoa, eu tenho carinho por ela. Por aí que tá, pra mim, o essencialismo. Você ter um sentido naquilo, uma paixão mesmo, assim, um carinho, um afeto. Então, a partir do momento em que eu olho as coisas que eu faço e elas têm afeto, então elas são essenciais para mim. E isso pode ser alternado. É por isso que eu acho assim, além disso, a gente pode pensar em temporalidade das coisas. Ah, sim. Mas ele também traz essa visão. Quem eu quero ser lá daqui 5 anos pra frente? Então, às vezes, nem tudo que eu faço é prazeroso hoje, mas tá dentro do meu objetivo de, 5 anos pra frente. Não, mas não é que você vai fazer só as coisas que você quer. Não é que você vai evitar estresse também 100%. Mesmo porque uma vida sem estresse, a gente tá lendo Antifrágil, a gente percebe que o estresse é o que realmente segura as coisas como elas devem... o estresse que ele é importante para manter uma sociedade forte. Evolui, né? Para evoluir. Então, não, eu não tô querendo tirar o estresse da vida, nem a questão da aleatoriedade. Não quero tirar isso, mas não sei, esse livro me despertou justamente para atenção plena. No capítulo 3, que ele coloca aqui, a desimportância de quase tudo. Ele cita o exemplo do cavalo boxer da Revolução dos Bichos, do George Orwell. Olha, eu peço desculpas, porque a minha língua às vezes prende. Então, sai essas coisas horrorosas. E qual que é a história do boxer? Toda vez que ele tem um problema, ele reage. Trabalharei mais. E esse esforço dele crescente, ele cria problemas na fazenda e aumenta a desigualdade. Ele tá sempre trabalhando. Então, ele, tá sempre baixando a cabeça, né? E chega um momento que ele não dá mais conta. E quando ele não dá mais conta, ele é sacrificado. Porque então a essência dele era só executar. Pois é, eu fiquei meio triste quando eu lembrei dessa história, que eu já tinha lido muito tempo atrás, né? Então isso me deixou triste, porque é isso que acontece na nossa sociedade. Se você só quer fazer, você não quer pensar, sabe? Você só executa. Você não tem tempo pra pensar, pra elaborar, pra organizar, sabe, pra aquele negócio introjetar dentro de você. Maturar mesmo. Eu acredito que você acaba perdendo a capacidade de progredir mesmo. Eu já acho que existem pessoas que pensam e acabam não conseguindo fazer as coisas também. Não, mas é tudo equilíbrio. Então, por isso que também existem as personalidades. E em equipe, se for pensar numa equipe, cada um tem uma possibilidade maior ou menor baseado nas suas características. Tem pessoas que são extremamente de executar, tem pessoas que são extremamente de analisar, os analíticos. Então, assim, na vida tudo tem que ser... Eu acho legal fazer essa conjunção. Na nossa vida a gente não só executar e não ter esse sentido, mas às vezes é do perfil de uma pessoa executar e é a melhor coisa que ela pode fazer. Pois é, mas ela tem que perguntar, sabe o quê? Se ela quer continuar sendo essa característica, por exemplo. E se eu sou feliz, isso me faz feliz? Isso. Porque acho que a essência de tudo é você ter paz. Será que é só carimbar? Isso me traz realização? Isso me lembra um servidor público, que só, por exemplo, não está feliz no trabalho e tem o papel de carimbar. Por exemplo, carimbar. Você acabou de dizer. Dar um exemplo. Se ele não tiver felicidade naquele momento, naquele trabalho, que ele tenha na vida dele, que aquilo, por exemplo, que ele faz... que é pela cidadania, por algum motivo, vamos dar um exemplo, carimbar passaporte, sei lá, pensei assim.
tenha sentido numa visão mais ampla, né? Seja daqui, sei lá, X anos, ou nesse trabalho que eu quero continuar, é isso que me dá suporte financeiro para minha família, enfim. Eu acho que é tudo num contexto, como você mesmo disse no livro anterior, do Food. É tão complexo que eu acho que, assim, por mais receita de bolo que a gente busque, a gente tem que ter a gente tem que olhar os momentos também da vida de cada um. Pois é. Então, para o meu momento, esse aqui é um bolo gostoso de chocolate. Então, vamos nessa. É a receita de bolo de chocolate dela. Vamos da nessa. Adriana. Se alguém tiver nessa também, vamos nessa. É, que se alguém se sentir sobrecarregado, lembra de Jesus. Eu vos aliviarei, né? Porque o jugo é leve, meu fardo, como é que é? Não sei, mas aguenta aí essa cruz das suas costas e vamos nessa. E aí, seguindo... Perder para ganhar. Que ele diz o seguinte, que é justamente isso. Um instante. Ok, encontrei isso na internet sobre aí seguindo perder para ganhar. Pra aquele livro, chama Siri. Gente, vocês viram isso? Pra aquele livro, chama Siri. Eu tô chocada. A Siri tá stalkeando a gente. Alguma dúvida disso? Que ela tá fazendo isso 100% do tempo? Imagina! Vou desligar. Tá, aí seguindo. Perder para ganhar. O que eu posso ceder para ganhar? Essa pergunta ela é muito, muito importante. Porque conversa com o que você estava falando agora há pouco. Às vezes a gente quer, sei lá, não sei, quer passar num concurso público, né? Só que para você passar no concurso público, você não vai poder ficar indo a todas as festas que você quiser ir. Você não vai poder socializar da forma como você quer. Você não vai poder viajar. Você vai ter que abrir mão de várias coisas para alcançar um objetivo. Então, esse perder para ganhar na hora que eu tenho uma escolha para fazer, essa é a melhor escolha? Esse projeto é bom, legal, essa oportunidade é boa, mas é a melhor oportunidade que pode surgir? Então, às vezes, você vai abrir mão de coisas boas que vão vir na sua frente, na sua vida, por algo que você deseja por algo maior. Então, isso é muito legal. Por exemplo, eu vou comer aquele brigadeiro delicioso, mas eu quero caber na calça 38. Como eu só tô comendo brigadeiro, agora eu tô cabendo na minha calça 42, que eu ganhei uns quilinhos. Mas, eu não sei, eu gostei mesmo do livro. E ele vem assim, como é que você vai discernir, né? Muitas trivialidades do pouco que é trivial. E é justamente com a técnica do armário mesmo. Você vai fazer perguntas. O quão bom isso que é? Por exemplo, no caso da calça. Se eu não tivesse essa calça, quanto eu estaria disposta a pagar por ela? Né? Às vezes, ontem eu doei um monte de roupa dos meninos, fiz uma limpa, né? Aí você pensa assim, gente, mas como é caro. Mas tá cabendo? Não cabe, ele não tem mais utilidade nenhuma. Então, enfiei tudo dentro da sacola e fui. Mas é fazer o menos. Eu vou dar um exemplo, né? Eu fui de bicicleta pro trabalho. Como é que você monta uma mochila para ir pro trabalho de bicicleta e você ainda tem que estar vestida corporativo, né? No meu caso, no meu trabalho. Então, é de um essencialismo você fazer uma mochila que caiba tudo que você precisa, desde produto de higiene até o salto alto. Então, e ao mesmo tempo a sua carteira. Eu pensei até nisso. Eu peguei uma carteira daquela de guardar documento do carro para botar o meu cartão só e assim, uma identidade, que é o que eu preciso. E a gente anda com aquela carteira enorme. Você se sentiu um homem, né? Tudo cabendo num pedaço no bolso. Não, eu me senti assim, vendo quanto que a gente tem de coisas que a gente não precisa. Eu visitei a minha irmã também, que mora fora, e que ela não tem carro. Então, a vida dela caminha bastante. Até pra viajar, ela falou, pensa numa mochila. Não pensa aquela mala de mão que você sai andando com rodinha. Porque a mochila você bota nas costas, você tem mais agilidade. Então, se eu for olhar também por esse livro e para essa essência, né? Para o essencialismo no sentido de reduzir as coisas, o que eu quero levar nas minhas costas? Qual a mochila que eu quero levar de vida? Nossa, que profundo isso. Mas o que eu, por exemplo, não ficar levando o passado que não deu certo. O que eu aprendi desse passado? Ou o que lá atrás, por exemplo. Eu já tô com um filho adolescente, então eu tenho um parceiro de viagem. Então, eu faço 2 mochilas. Já não é aquela estrutura, a mãe que pensa em tudo que precisa pro filho. Já é diferente. Então, você tem que olhar pro presente ou pro que você tá vivendo de aqui.
de hoje em diante e não querer aquilo que passou, nem querer aquilo que você não tem. O essencialismo de viver na presença é muito isso também. Eu achei isso muito legal quando ele fala para você deixar um pouco o futuro de lado, né? E tem a parte do essencialismo que ele diz assim, começa a criar espaços para explorar a própria vida. Então, não importa se você vai acordar cedo para você fazer meditação, não importa se você vai separar a hora do almoço para você ler um livro que te interesse, não importa se você vai fazer uma pausa no lanche ou antes de dormir, mas você tem que procurar espaços que te deem prazer. E ele usa muito a questão da brincadeira. Que brincar é você fazer coisas, às vezes, sem propósito. Que é mais ou menos os livros de filosofia que a gente tem lido, é trazendo o tédio, a importância da ociosidade num mundo tão frenético e numa vida tão assoberbada. Se a gente lembrar que antigamente as pessoas ficavam na frente das casas, na cadeira, olhando as pessoas passarem. Existia até que ela olhava, aquela é a fofoqueira, porque aquela vê todo mundo, comenta e... Mas assim, ó, existiam senhores, né, senhoras, sentadas na varanda. Ou então quando você viaja e aluga uma casa para a família toda ficar, e você tem aquela varanda maior e você fica na rede. Esses momentos de pausa são indispensáveis, né? São. E... ele cita também um exemplo de uma jornalista, ela foi até autora de alguns livros conhecidos, alguns filmes conhecidos, que é o Retrato de uma Coragem, Sintonia de Amor e Harry Sally. É a Nora Ephron. Quando ela fazia jornalismo, porque você está dizendo isso, eu lembrei da parte do olhar, tá? Uhum. Quando ela começou a fazer jornalismo, o que o professor fez? Ele explicou o que era o lead. O lead é o primeiro parágrafo de uma matéria onde você escreve, né? O que, como, quando, onde, por quê. Tudo que tem que estar numa notícia tem que estar ali no primeiro parágrafo, que a gente chama de lead. Então, ele deu o seguinte exercício para os alunos, tá? Kenneth Peter, diretor de Beverly Hills High School, anunciou hoje que todo o corpo docente da escola irá à cidade de Sacramento na próxima quinta-feira para um colóquio sobre novos métodos de ensino. Entre os palestrantes estarão o antropólogo do XYZ e o governador da Califórnia, Edmund Brown. E mandaram os alunos escreverem um parágrafo daquele lead, com aquela matéria, né? Todo mundo fez da melhor forma possível. Aí eu fui fazer o exercício, né? Porque eu sou jornalista. E eu errei o exercício. Porque, na verdade, qual seria o ponto mais importante desse comunicado? O ponto mais importante é, na próxima quinta-feira, o corpo docente estará em Beverly Hills? Não. Na próxima quinta-feira não tem aula. Esse é o fato mais importante. Então, quando aconteceu isso, ela pensou, naquele instante ela percebeu que o jornalismo não é só vomitar fatos o tempo todo, é perceber o que é o principal, informar o que não está ali. Então, quando você olha para a vida, quando você está ali naquele banquinho, que você está conversando, que você está olhando para a vida, você está vendo as coisas que não estão ali também. Você tem o poder de observar o que a gente está perdendo. Por causa do... Eu até ia finalizar isso, que esses momentos de pausa, eles estão sendo completamente substituídos por momentos de entretenimento, né? Então, a gente falou da Netflix, vídeo, YouTube, tudo. Assim, você tem pouquíssimos momentos de pausa. Por quê? Porque você tem acesso a tudo com a internet. Você deu o exemplo de que todo mundo estava olhando para um olhar só, que era as informações que estavam dando da matéria, mas que no fundo, para os alunos, o que mais importante era não ter aula. É a percepção do outro, é a percepção da vida. A gente olha o mundo para o nosso olhar, e a percepção do outro, qual é? E a nossa própria percepção sobre o que a gente viveu depois de, sei lá, um tempo. Tudo muda, né? Essa impermanência do mundo, tudo muda também, né? Já entrei em outra visão disso aí. Tem a parte do brincar que eu adorei, porque... O meu marido adora hobby. Ele tem hobby de tudo que você imaginar. Tudo. E eu fico pensando, gente, é tão inútil. Antes eu pensava, tá? É tudo tão inútil você passar tempos e tempos montando um carrinho, porque ele faz plástico modelismo. Às vezes perde a tarde toda ali. Mas foi uma das coisas que ele disse, que essa coisa lúdica, ela tem que ser trazida, inclusive, para as empresas. As empresas, elas precisam apostar nisso, porque é isso que desenvolve a criatividade. Mas é isso que faz a gente ser humano, diferente de qualquer máquina. Olha só, desenhar. Quando uma pessoa tem uma crise e vai para um hospital psiquiátrico, o que você acha que oferecem lá, além dos remédios?
Não sei, eu nunca fui. Não precisa ir pra saber, tá? Conta pra gente, Júlia, sobre sua última internação. Não, eu não fui internada. E se fosse, também tava tudo certo, mas nunca fui. Eu tenho muitos amigos psicólogos, psiquiatras, gosto muito dessa área, tanto que a gente lê bastante filosofia. E o que eles oferecem são atividades lúdicas. Você pode escolher entre poesia, pintura. Você precisa se expressar, de alguma forma sair alguma coisa que tá doendo em você. Então, a gente tem vários pintores que tiveram, Picasso, etc., que foram internados, Van Gogh. Então, assim, a expressão da arte não precisa necessariamente ganhar dinheiro, não é isso que a gente está pensando. É uma forma muito humana. Então, assim, a gente até brinca, eu até fiz um texto sobre isso pro Óbvios, que falava sobre a campanha branca, amarela, verde e tal, mas isso é para a vida toda, gente. A gente tem que olhar as cores, não só nas campanhas, mas na vida. E isso se faz muito por meio da arte. Coisa linda. A jornalista, né? Coisa linda. Segue. Let's go. Então, assim, vamos um pouquinho pro foco do livro. Ele fala sobre... eu queria que você trouxesse, assim, as partes para você ser essencialista. Que é observar, não é isso? Escutar. Isso. Traz pra mim, que eu não tô lembrando muito bem. Eu não gostei muito do livro, lembra? Ai, que horror. Peraí, tá lá no final. Não, é assim, que são inclusive os capítulos do livro, né? Que você vai trazendo. Que é explorar... Não, peraí, deixa eu voltar, então. Tá. Primeiro você escolhe, depois você discerne, depois pede pra ganhar. Daí você tem os benefícios de estar indisponível, que é quando você começa a dizer não, que ele te ensina a dizer não. E as pessoas começam a te respeitar mais por isso? Por isso. Tem a parte do olhar, que é você ver o que realmente importa. Da sua vida, porque sempre a percepção muda. Isso. Vou ficar aqui. Vou fazendo um adendo. Brincar. Adote a sabedoria de sua criança interior, que é onde eu parei. Depois vem dormir, que você precisa proteger seu patrimônio. Selecionar, o poder dos critérios rígidos. Essas são as duas primeiras partes. Aí vem a terceira parte. Esclarecer, ousar, descomprometer-se, editar, limitar, a sabedoria de estabelecer limites, né? Prevenir, a vantagem injusta. Subtrair, produza mais removendo obstáculos. Avançar, o poder das pequenas vitórias. Fluir, que é a genialidade da rotina. Focalizar, o que é importante agora. C, a vida essencialista. E por que dormir? Vamos agora voltando aqui. Por que dormir é tão importante? Porque você sabe, né, que eu tive quase um burnout. E não é só por causa do trabalho, é na vida mesmo, porque eu não dormia. Matheus acordava de madrugada pra mamar e eu não dormia. Ia dormir 1h da manhã, acordava 2, 3 horas com o Matheus, ficava até as 5 acordada, 6 horas da manhã, manhã acordada. Aí trabalhava o dia inteiro e tentava cumprir a rotina, né? E aí ele trouxe um exemplo de pessoas que buscam dormir, porque na nossa cultura é muito, assim, chique. Eu durmo pouco, eu não preciso dormir, pra que dormir? Dormir é um tempo perdido, né? E aí, com isso, as pessoas vangloriam esse estilo que é fazer, dormir pouco pra produzir. E que ele percebeu que muito mais, assim, a produção era melhor, o foco era melhor sempre quando a gente dorme. Gente, quando dorme é que a criança cresce. O organismo, se cresce dormindo, pelo amor de Deus, o que não mais se faz dormindo? Muito mais, o organismo ele se estabelece. Antioxidantes, isso é tudo dormindo. Porque é dormir que a gente consegue desligar a nossa mente, porque a nossa mente não desliga, mas assim, emocionalmente, etc., a gente consegue desligar, relaxada, né? Relaxar para conseguir seguir o dia. E tem exemplos de pessoas que passam basicamente o final de semana descansando para seguir a semana. Gente, eu sou muito dessas. Super tô dentro desse pacote, porque eu gosto de dormir, acordo cedo, porque meu filho vai muito cedo pra escola. E quando dá final de semana, eu não sigo o mesmo modelo. As pessoas falam, você segue o mesmo modelo, acorda... Não, eu acordo tarde pra caramba no final de semana e consigo. E meu filho também. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Descansar é positivo. Eu não programo nada no meu sábado de manhã, e se possível no meu domingo de manhã também, pra ter esse tempo de descanso. Eu tenho todos os minutinhos programados. Por isso que eu me dei mal. Por isso que a gente tá mudando. E ela adorou o poder da ação, porque fez a... E aí que tá, por isso que eu também... Não, eu gostei do poder da ação, porque ele traz a questão de você poder ser feliz em todas as áreas. Mas
Aí também vem a questão do que é ser feliz, né? Eu tá estafada e me deixar feliz, sendo que eu tô mesmo cumprindo todos os meus papéis. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que estar pensando o tempo todo e refletindo o tempo todo. Então, o que eu gosto do essencialismo? Por exemplo, ele diz assim, o essencialista só diz sim a 10% das melhores oportunidades. Usa critérios rígidos e explícitos como, isso é realmente o que eu procuro? Sendo que a pessoa não essencialista, ela aceita todas as oportunidades, ela vai dizendo sim para tudo, e os critérios dela são amplos. Se alguém que conhece está fazendo, então eu vou fazer. Então, assim, é meio que você tomar as rédeas um pouco da sua vida. Porque ele diz, se não é um sim óbvio, então é um não óbvio. Se você não tem, sei lá, 90% de certeza de que aquilo tem que ser daquele jeito, você já pode recusar. Não fica no meio tempo. É essa parte do livro muito legal. Que ele diz assim, se você não sentir que é um sim, que vai sair da sua boca que você quer aquilo, então realmente aquele fica na dúvida, então já diz não. Já diz não logo, já tira aquilo de você, entendeu? E segue a vida. E sim, existem sempre perdas. Então você não vai ter tudo aquilo que você deseja, sei lá, em todas as áreas. Mas assim, é porque, na verdade, o tempo que se gasta com o que se faz é que te vai dar o resultado. Mas às vezes o esportista ele vai conseguir te falar bastante sobre nutrição. Sim, às vezes ele pratica yoga, tá lá, sabe? Como também quem for falar de yoga, meditação, não vai falar de outras áreas como, sei lá, economia, né? Não vai poder falar de física. Não tem como colocar tudo no pacote e saber de tudo. E aí ele diz que quando você sabe um pouquinho de cada, você sabe só um pouquinho de cada. Você não vai a fundo naquilo que você quer, né? Então, porque como jornalista, você acaba querendo... Você é especialista em generalidades, né? Você sabe um pouco de tudo. E não tem problema você saber um pouco de tudo. O problema é você encher a sua mochilinha com um monte de pedra que você não quer mais carregar. Né? E aqui diz sobre a questão um dos motivos do livro dele. Aliás, o livro dele é um pouco voltado também para o mundo do trabalho, né? Então, ele fala sobre produtividade, como melhorar a motivação na equipe. E uma das coisas que ele diz é a questão da clareza. Que uma equipe que sabe para onde ela vai, quando você tem clareza no que move aquela equipe, tanto em missão quanto em valores, ela tem mais motivação e mais cooperação. Se você não tem clareza, esses dois fatores, eles se deterioram, né? Sim. E você acaba desperdiçando tempo com essas coisas. Então, todo mundo tem que conhecer o caminho que vai, né? Qual a escolha. E aí, seguindo... Não, e é uma pergunta que ele faz muito legal. Se só pudéssemos ser verdadeiramente excelentes numa coisa, qual seria ela? Então, talvez fosse bom a gente se fazer essa pergunta, né? Qual que é a nossa meta? Eu lembrei desse livro, a gente também tá lendo o Antifrágil. Vou fazer uma referência aqui. Esse livro fala pra gente fazer menos. E com fazer menos, a gente tem um foco. Eu lembrei que pra ser antifrágil, a gente tem que tirar as fragilidades. De uma certa forma, os dois fizeram eu fiz essa comparação. Porque, então assim, quando você pensa, eu quero ser antifrágil, eu quero me beneficiar do caos, eu quero viver no meio do caos, da aleatoriedade da vida e sair com todos vamos dizer, as perdas e as dores mais forte. Tá, mas para isso, não é algo que você vai acrescentar para ser antifrágil. Para você ser antifrágil, você precisa tirar as suas fragilidades. E aí, para tirar as suas fragilidades, eu vou dar um exemplo. Você tem que ter uma condição financeira que você não fique preocupado em demissão, ou ter uma verba, um dinheiro guardado. Então, assim, o que você quer? Você quer ter um corpo que você, lá, quando tiver 50, 60 anos, você tenha condição física para viver? Então, você precisa ter um discernimento de como é que você quer viver. Então, assim, para você ser antifrágil e superar as perdas e as dores, emocionalmente eu quero estar forte, como é que eu tenho que estar? Eu tenho que dar valor aos amigos de qualquer forma, mesmo quando eu estiver namorando, ou eu tenho que buscar ter uma espiritualidade, qual é o meu caminho, qual é o meu valor, Deus, né? Então, assim, para você ser antifrágil não é acrescentar mais coisas, mas sim você eliminar a fragilidade. Para você ser, essencialista, viver a sua essência, não é trazer mais coisas para você, e sim você fazer aquilo que você considera importante, né? Posso fazer esse comparativo dos dois livros. Pode, tá ótimo. Ele
diz o seguinte, que para você, inclusive, nesse processo de eliminação, você tem que ter coragem. E ele cita um exemplo da filha de um autor super conhecido que já morreu, que é o Stephen Covey. Ele escreveu 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. E quando ele estava dando várias palestras pelo país, lá pelos Estados Unidos, ele levou a filha dele, ele ia levar a filha dele para uma dessas conferências em São Francisco. E eles planejaram uma noite inteira de diversão. Ia passear na cidade, andar de ônibus, depois ia tomar sorvete, depois ia pro hotel tomar banho de piscina, enfim. Era uma noite que seria só deles depois dessa conferência. Quando ele chegou nessa conferência, que terminou a conferência dele, um amigo dele muito querido chamou ele para ir para um restaurante. Falou assim, não, a gente pode jantar. Faz tanto tempo que a gente não se vê, seria ótimo se a gente saísse. Eu levo você e levo a Cíntia. E a Cíntia ficou pensando, lascou meia-noite, né? Porque eu tenho 12 anos, o que eu vou fazer num restaurante desses? E o que o pai dela diz? Olha, adorei te encontrar, a gente realmente pode jantar, seria maravilhoso jantar no off, só que não vai dar, porque eu já tenho compromisso com a Cíntia. E eles se mandaram. E com isso, ele criou uma lembrança para ela para a vida inteira. Se ele tivesse ido jantar com amigos, seria mais um jantar, mais uma vez. Mas o impacto que ele gerou na vida daquela criança? A importância que a filha tinha para ele. Tinha naquele momento. Então, é você ter coragem de dizer não. É você manter o principal, repetindo, né? O principal como o principal. E tem uma coisa bem interessante que se você... você tem que dizer, às vezes, não. Você não precisa dizer não. Você pode, às vezes, explicar quais são os motivos de você não aceitar aquilo naquele momento. Então, ele ensina técnicas também de você dizer esses não com elegâncias, né? Sim. E dizer sim só pro que se importa. Você deu o exemplo do filho. Eu vou fazer uma referência que eu estava lendo esse livro do lado do meu filho, que tem 13 anos. E tem uma parte que ele conta assim, que um pai aparece num consultório dizendo vários problemas do filho, né? E que várias coisas que ele estava tentando resolver pelo filho. Né? Assim, desde, meu filho não faz as coisas, eu tenho que fazer, eu tenho que contratar isso, Aí eu fiquei olhando para aquilo. Aí ele falou assim, realmente, seu filho não tem problema nenhum. Quem tem problema é você, porque o seu filho tá bem. Você tirou os problemas do seu filho. Você tirou todas as questões para resolver. Aí eu olhei pro meu filho, eu tava lendo nessa parte, parei e falei, tá vendo por que eu te cancelei a professora particular? Falei, eu não vou mais ficar pagando pra você ficar estudando se você não tá tendo o esforço que você deveria ter. Então é contigo agora, meu irmão. É contigo. Falei isso pra ele e ele entendeu perfeitamente. E isso me coube muito bem, de que quando a gente traz pra gente os problemas que são dos outros, a gente tá resolvendo o mundo dos outros, tá resolvendo os nossos. É uma aceitação também, é um processo de aceitação. Aí, nesse capítulo que ele diz descomprometer-se, ele diz assim, metade dos problemas da vida decorre de dizer não, de dizer sim depressa demais e não dizer não cedo bastante. Não, e detalhe, meu filho tirou nota vermelha em matemática nos 3 boletins, nesse outro ele tirou 9,5, sem professora particular. Então, tá vendo? O livro foi bom pra você, ele te deu força pra você se manter firme na sua decisão. A preocupação que a gente tem de deixar todos os pratos cair é quando a gente decide qual prato que a gente quer carregar. E claro que a gente vai querer carregar, por exemplo, a preocupação de um filho, a necessidade dele. Mas, na verdade, aí que entra, sei lá, outros quesitos, né? Que não é só o que a gente deve olhar para o que a gente quer, mas, assim, deixar o mundo na aleatoriedade também. É aí que eu gosto do antifrágil. A gente tem que deixar essa aleatoriedade, os problemas, vamos dizer, acontecer, para que, às vezes, nem seja aquele problema todo. Entendeu? Ele diz o seguinte, que também tem uma teoria da influência dos custos perdidos. Quando a gente investe em alguma coisa, a gente tem apego a ele e tem dificuldade de se separar dele, né? Então, ele diz o seguinte, que explica o fato da gente continuar vendo um filme horroroso, só porque já pagamos o dinheiro do ingresso, de pôr mais dinheiro numa reforma de casa que a gente já percebeu que não vai terminar com aquele empreiteiro, em vez de mandar ele embora. Continuarmos a esperar o ônibus ou o metrô, sendo que, de repente, às vezes, pegar um táxi é mais rápido, é menos custoso, porque se você for fazer seu tempo e sua hora, né? Aí ele diz assim, porque investimos em relacionamentos fracassados, mesmo quando nosso esforço só piora a situação. Então, assim, é um desapego mesmo. É um deixar partir, né? É um deixar partir. Então, essa parte é boa, eu gostei dessa também. Então, ele fala muito assim, e ele sempre traz quadros. Como é que é o não essencialista e como é o essencialista? Por exemplo, o não essencialista,
aquele que não vive, né, no presente, a mente dele está sempre indo pro passado e pro presente, pensa no que foi importante ontem ou será importante amanhã, preocupa-se com o futuro, se estressa com o passado. E aquele que é essencialista, a mente focaliza o presente, sintoniza o que é importante agora e desfruta do momento. Para isso, é como se você tivesse organizado a sua vida e estivesse vivendo cada momento no seu presente. Eu coloco o dedinho na aleatoriedade. Tá? Por isso que eu acho que esse livro, ele é interessante, ele é bom, ele é importante para quem faz multitarefa. Quem pegou o papel de fazer para todo mundo. Mas fazer para todo mundo também tem o seu, vamos dizer, o seu reconhecimento. Muitas pessoas fazem para todo mundo, não é nem pelos outros, não, é para si mesmo, é para se sentir reconhecido. Então, quando você faz menos e escolhe o que você quer, você está priorizando a si mesmo, o reconhecimento de si, da sua história, entendeu? É o seu enredo. E é isso, assim, ser essencialista e ser não essencialista depende de momentos da vida. Depende de qual estágio. Cada um tá num momento da vida. Qual estágio que você tá. E ele coloca, tem uma parte que ele fala só sobre limites, que ele diz o seguinte, que se você não pôr limite, é como se você estivesse com um castelo de areia. Derrubou uma parede, todo o castelo desmorona. Então, ser essencialista é saber dizer não, é saber colocar limites, é saber observar, é não se comprometer com coisas à toa. Então, ele vai te dando, e é um livro, como você falou mesmo, né, uma receita de bolo. Então, ele vai te dando vários exemplos de como você consegue pôr limite, como você até questiona a questão da hiperprodutividade, porque não é fazendo tudo que você vai ser mega produtivo. E para você buscar tudo isso é porque como você está fazendo hoje não está muito bom. Então eu acho que esse livro serve muito para sentimento de insegurança. Você está inseguro, você não está, está com dúvida sobre tudo que você está fazendo, sabe, o futuro que você quer para si. Então eu acho que ele é uma análise muito boa para insegurança. Porque quando você está seguro, você diz não. Quando você está seguro de si, você sabe o caminho que você está levando a vida. Então assim, quando você está bem, você lê esse livro e você pensa que o caminho que você está fazendo tá ok. Então, perfeito, te reforça. Agora, quando você não tá com muita certeza, ele te ajuda por quê? Porque como ele é uma receita de bolo, ele é de fora para dentro. Então, ele é de fora, do tipo, saber dizer não. Ele é de fora para analisar a sua vida, o que você quer. Seja para construir pessoalmente, seja para construir profissionalmente. E aí, quando você vai de fora, você também limpa de dentro. Eu acho que tudo é uma troca, né? Como a casa, quando tá arrumada a sua casa, você também se sente internamente melhor. Ele usa a metáfora, se for da casa, ele usa a metáfora do jardim. Quando você tá num jardim, você tem a sua grama. Você resolveu regar a sua grama. Só que seu vizinho não rega a grama dele, né? Daí você liga aquele sistema de irrigação pra molhar a sua grama. Só que não molha a sua grama, molha a grama do vizinho. Quando o vizinho sai, nossa, como a minha grama está linda. Ele não vai mudar, ele vai continuar não regando a grama dele, porque a grama dele está suficiente. E você vai ter gastado dinheiro e esforço e sua grama vai continuar feia. Então, uma das coisas que ele diz é o seguinte, que tem muita gente que está sugando nosso tempo, sugando nossa energia em proveito próprio. Então, às vezes, no caso do vizinho, você coloca uma cerca. Então, a sua água não vai mais só pingar no gramado dele. Mas vai molhar a cerca, ele tem que arrumar o espectro da água. Não é isso? Que arrume. Ele que faça alguma coisa para resolver o problema dele. Para ele parar de gastar energia só à toa. Em prol dos outros. Não é à toa, é em prol dos outros. Porque ele tá gastando energia pro outro. Eu não vejo tanto problema você gastar um pouco da sua energia pro outro. Eu até sou a favor disso. O problema é você não ver o resultado que você planejou ali. Ele não planejou molhar a grama dele? A grama dele tá seca. Mas assim, e se o aspecto pegasse dele e do outro? Eu fiquei com essa dúvida. Aí depende. Tava tudo bem? Depende. Depende da lição que você quer dar no vizinho. Se o vizinho é um preguiçoso, você põe uma cerca ali. Agora, se o vizinho é gente boa, quando você chega com as compras, ele te ajuda. Quando tem um escorpião no seu banheiro, ele vai lá buscar o escorpião. Então, assim, se é um vizinho gente boa... Gente, eu passei por essa experiência. Ela tá contando. Então, eu encontrei um escorpião. Brasília tá perigoso, aumentou o índice muito grande, tá? Fica aí a dica. E apartamento. E aí, ele me ajudou. Eu lembrei desse livro na hora. Porque eu falei, gente, mais presente impossível. O que eu devo fazer? Resolver, ligar, tira aqui. Eu tenho gato e cachorro. Tira os animais pra ele não morder e tal, meu filho, tudo. Então, assim...
poder da presença. E a aleatoriedade. Eu jamais ia esperar isso. Gente, imagina, num apartamento. Então, você entende que eu acho que, assim, você tem que estar presente naquilo, você tem que estar alerta, mas nem sempre você vai estar assim, porque a aleatoriedade é completamente... Eu fiquei, gente, Deus da natureza, né? Eu que tenho uma visão um pouco pagã. Deus da natureza, da essência. Vem cá, de brother aqui com esse escorpião, porque ele não me mordeu, não fez mal pra mim, segue embora, ainda vivo, conseguimos botar ele numa caixinha. E, enfim, até pra ver zoonose, etc., o que deveria fazer, né? Mas eu fico a dica, gente, estar presente às vezes vem num susto, assim, também, de vida. Isso. E sobre a questão dos limites, é o que o livro diz, né? Você só tem liberdade, você só tá realmente livre se você sabe impor limites. Isso é bem legal. Isso é verdade, porque quando a gente não impõe limites, a gente vai não só fazendo pelo outro, mas achando que tá aberto, que tá livre. E no fundo, quando se tem disciplina, é que se tem liberdade. Isso. E já... Lá nos últimos capítulos, ele vem com a questão do prevenir, né? Então, igual no armário. Não adianta você esperar seu armário explodir para você arrumar seu armário. Se todo dia você arrumar um pouco, se uma vez por semana você escolher para retirar aquelas roupas que não estão boas em você, ou para organizar calça embaixo, camisa em cima, não sei, como você achar melhor... Você faz todo dia um pouco, ou toda semana um pouco. Você não vai ficar sobrecarregado no único dia. Vai fazer um trabalho infernal, sendo que dali a 2, 3 meses você vai ter que fazer tudo de novo. E a gente tem que aprender, inclusive com, vamos dizer assim, com a indústria antiga mesmo. Eu falo isso porque na minha casa eu organizo tudo de uma forma que eu consiga pegar rapidamente. Então, colares, brincos, cores, e, né? Não exageradamente, claro. Mas o que acontece? Quando você tem uma logística, eu saio desse ponto e vou para esse, inclusive caminhando, você consegue trazer otimização e produtividade muito maior. A gente tem visto isso, até onde você coloca o estoque, a organização das coisas, traz um resultado. Então, tem que estar sempre limpando, né? Sempre reduzindo para entrar mais. É isso. Tem mais alguma coisa que você queira citar especificamente do livro? Eu achei muito legal essa parte que ele fala de editar, porque quando você fica editando, daqui a pouco você já cortou tudo do texto e não tem que rever. Então, quando for escrever, seja, vamos dizer assim, prático no que você quer dizer. Não põe firula. Achei muito legal essa parte que ele diz. Escreva o essencial, porque o essencial não é só na vida, mas inclusive como escrever, como editar um texto, um material. Eu achei muito legal. Ele fala desses 2 pontos. Tanto na hora de escrever, você escrever aquilo que é pertinente e não encher linguiça, quanto na hora de editar. Esteja pronto para editar, esteja pronto para cortar. E ele fala para você pegar pequenas mudanças. Você não precisa fazer grandes projetos. Faz as coisas aos poucos, né? Pequenas mudanças, com mais frequência. Ele diz para você não subestimar de jeito nenhum o poder da rotina. Porque é justamente a rotina que vai te levar a ser mais eficiente, mais produtivo. Mas, sobretudo, deixar as coisas fluírem, né? Porque muito do que você faz é inconsciente. Então, se você começar a fazer boas escolhas agora, daqui a pouco essas boas escolhas elas vão estar introjetadas nas suas escolhas inconscientes. Eu gostei, achei um livro bem legal. Ele diz assim, que as rotinas certas são dádivas que não param de contribuir para a realização das suas metas. É um livro que ajuda a escolher. Se você, às vezes, para tomada de decisão, na verdade, ele é bom também. Eu não sei se assim, eu não teria esse livro como para escolher, igual você disse, né? A pessoa tá insegura. Não, eu não vejo isso como uma insegurança, não. Eu vejo isso como um livro para a vida moderna. As pessoas estão extremamente sobrecarregadas. Ele usa a diferença de tempo, né? De tempo no Cromos e no... Kairos e Cronos. Que Kairos é um tempo de qualidade. E Cronos é o tempo da quantidade. Que é o tempo numérico mesmo, isso, né? Então, assim, quando você usa o seu tempo com qualidade... É tudo que a gente está precisando, na verdade. Porque o dia tem 24 horas. Por mais que você trabalhe 12, 14, 15 horas, você nunca vai terminar, você nunca vai dar conta da quantidade de serviço que tem que ser feito. Se você passar 24 horas trabalhando, você não vai dar conta.
Eu acho também, assim, que vale pensar, e ele não cita aí, mas, assim, terceirizar é sempre bom. Algumas coisas. Por exemplo, eu vejo muito pelo olhar da mãe. Uma mãe que tem um filho, muitas vezes se sente com um sentimento de culpa de não estar fazendo tudo. Seja culpa por não estar com o filho, seja culpa por não estar trabalhando. Ou seja culpa porque o tempo que eu estou gastando tem que estar melhor aproveitado para estar em casa, ao mesmo tempo no trabalho. Então, é bem um livro no sentido de moderno, mas no sentido de escolha para isso, para você olhar o que você deseja, o que você quer de vida, se questionar e dizer o não, e ir eliminando, né? E eu, por exemplo, sou uma que terceirizo várias coisas. Então, assim, ler esse livro me reforçou um olhar de que nem sempre tudo a gente tem que saber ou fazer, seja limpar a casa, seja fazer comida, seja saber de matemática, para que você possa se sentir bem nos momentos em que você realmente está junto, está com qualidade. Então, maravilha. É isso. O próximo livro é o quê? Agilidade emocional ou antifrágil? Agilidade emocional ou antifrágil, tanto faz, porque os dois, mais ou menos, que falta para terminar de ler, é o mesmo tanto. É. Então tá bom. Então, daqui a 15 dias você saberá o que a Júlia escolheu. Júlia escolheu, não. Eu que escolho? Então tá, gente, vou começar a essencialista. Eu que escolho. Ela vai viver a minha vida. Porque ele diz que se você não escolhe, os outros escolhem por você. Então, tô escolhendo. Agilidade emocional. Então tá bom. Até o próximo. Até o próximo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Simbora, eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz.